para vocês então que gostaram desse processo que eu me utilizo para criar a vibração e a atratividade em um padrão de mosca semi-realístico da ordem dos coleópteros, que nós estamos então falando desta série de conceitual coleópteros, coleópteros de semente parte 4, ordem que nós estamos então dando uma ênfase. Claro que você pode utilizar outras ordens de insetos, como os ortopteros, no caso, são os gafanhotos ou grilos, também semi-realísticos, tá? Como também as hemipteras, que no caso são as semi-realísticas das cigarras ou cigarrinhas, tá? Também pode-se utilizar esse sistema. Como também na ordem das odonatas, ou seja, libélulas ou zigopteras, tá ok? Isso também tem que ter algum processo para criar esta atração ou atratividade ou chamar a atenção do peixe predador sobre a isca que você está usando numa categoria semi-realística. As moscas que são simplesmente atrativas, que possuem pernas ou legs de borracha, ou sistemas de cauda, ou alguma metodologia de brilho nas asas, que são mais simples, elas já constituem um movimento natural, quando assim você trabalha pequenos toques ou vai morto à deriva. As semi-realísticas são mais complexas, porém traz aí um desafio maior ao pescador. E eu acho que é isso que estimula quem fabrica uma isca um pouco mais para o lado realístico ou imitação do inseto, tá? Bom, vou dar duas dicas para vocês aí que se interessaram por esse sistema, de mais duas formas de você reciclar dois materiais. E nós vamos então avançar no vídeo de hoje, trazendo um pouco mais o nosso conceitual. É certo que muitos me perguntam se eu costumo usar este padrão aqui de hemiptera para pescar, ou seja, uma cigarra adulta. Com certeza, não só deste shape com asa fechada, como com asa aberta. O problema não é você se aproximar da cor, nem do tamanho, ou seja, utilizando a silhueta e cor do inseto, porque ele não vai ser tão atrativo quanto uma mosca mais simples, com pernas de borracha ou outro tipo de subterfúgio que nós usamos para criar a atratividade, ou seja, estimular o predador a atacar. Da mesma forma me pergunto, mas você pesca com este padrão aqui de odonata, ou seja, uma libélula realística, com certeza não vai servir para pescar. Ela tem muito requinte e muito trabalho aqui para ser devorada por um peixe. Mas um sistema semi-realístico, com certeza, eu vou ainda trazer esse conceitual e nós vamos assim debater variados padrões de odonatas. Da mesma forma, eu já ensinei alguns padrões aí de ortoptero, no caso gafanhoto, grilo, num padrão próximo a esse semi-realístico, vai gerar o mesmo problema. Silhueta, cor, tudo vai ficar legal. O problema é a atratividade. E aí esta pecinha ajuda bastante. Bom, quem ficou aí achando que eu estava de muita bravata, falando muita mentira de pescador que sou, dizendo que dá para fazer com esse fundo aqui da garrafa. Eu, como um bom pescador e mosqueiro, com certeza não vou falar mentira para vocês, nem aqui pregar fake news. Com certeza, qualquer pescador aí não mente quando pesca, ou quando perde o peixe, ou até no tamanho do mesmo. E de forma nenhuma eu vou dizer a vocês que quando eles aproximam o peixe da câmera, é para você ter um peixe maior. Pelo contrário, é para você identificar o tipo de escama que o peixe tem, para que os nossos biólogos amigos aí, que também são pescadores, identifiquem rapidamente a espécie. Bom, como aqui a gente não fala fake news, eu vou dizer para vocês que esse decápode aqui que está na minha mão, ele possui uma cauda articulada e foi feita com o fundo da garrafa aqui, tá?
Depois nós vamos ter uma série só deste padrão de mosca aqui, dos decápodes, ou seja, dos camarões, crustáceos e afins, tá bom? Fica ligado aí, não deixe de dar o seu like, compartilhar o vídeo, dar uma olhadinha no canal, mandar um feedback aqui para mim, escreve aí os comentários, gostei, quero ver isso aí, estou interessado, quando é que você vai lançar? Coloca aí que a gente vai atualizando vocês aí que estão me seguindo. Bom, vamos então entender um pouco mais sobre os meus desenhos. E com isso, vocês vão entendendo como é que eu penso, raciocino e faço minhas moscas. Sem mais delongas, então, nós vamos definir aqui os esboços que eu fiz para alguns padrões de besouro ou coleópteros, tá? Este besouro aqui, crochetado, ou macramê, como queiram, né? Um processo de macramê, que é o trançar dois padrões de linha, tá? Sobre uma estrutura que a gente pode fazer com vários materiais. Podemos fazer com o isopor da boia, podemos fazer com o EVA, com a cortiça, com couro, com a casca de alguma semente ou até a própria semente. A gente pode usar N materiais. Este aqui, então, eu usei uma estrutura de corpo de EVA, tá? 6 perninhas feitas com biotes de ganso, tá? E aqui uma fita metalizada que vai dar aqui esse efeito na parte de cima. Onde é que tá isso aqui? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Também. Tá? São padrões que a gente pode adaptar. Bom, aqui nós temos então o esquema 1 com o anzol, os 2 fios que nós podemos trabalhar com fios plásticos, linhas metalizadas, combinar vários outros materiais. Fixamos então as peças, que assim vai compor. Depois fixamos a estrutura corporal. Voltamos com a estrutura corporal. Logicamente que a gente aplica uma cama aqui, um pouco de cola para esta estrutura corporal ficar fixa aqui. A estrutura corporal ficando fixa, nós assim começamos a fazer o macramê e vamos acrescentando as perninhas, tá? As perninhas e vamos fechando. E depois, quando o besouro está totalmente fechado, nós viemos com a parte metalizada, que é esta parte aqui de cima, que dá o acabamento. Por último, e fechamos com a linha de atado, tá? Muito simples, dá para fazer, lógico que é um padrão de mosca, que dá um pouquinho de trabalho, porque tem que fazer este trançado, este macramê ou crochê, tá? Bom, o segundo aqui que nós podemos então ver, já é um besouro um pouco mais moderno, 2010, tá? É a série Coleópteros Besouros de Semente, Besouro de Café. O besouro de café, a gente pode lembrar aí do besourinho do mestre Tony Spezio, não é? Como também fazer variações desse processo de besouros utilizando sementes, como foi o caso deste aqui, usando semente de uma árvore, tá? E com isso a gente consegue ganhar aí uma oportunidade de fazer besouros mais interessantes. Temos aí então o detalhamento do besouro, tá? Que pode ser incrementado usando até um processo de flutuação maior que ele tem, colocando um pequeno disco de EVA na parte inferior, aumentando a flutuabilidade do mesmo, tá? Como foi o caso aqui que eu detalhei. Isso são melhorias do que eu assim pensei para o besouro do meu mestre. E assim a gente vai superando os nossos mestres
que existem aí e que já não estão mais por aqui. Outro padrão de besouro aqui, este aqui de 2014, foi um desenho esboçado rapidamente, utilizando então uma carapaça feita com material plástico, que eu já expliquei a vocês, que pode sair até dessas caixinhas aqui, tá? Dessas nervuras aqui. Bom, com isso eu faço aqui rapidamente o conceito, fazendo uma ideia do que eu preciso para criar o besouro. Criando então a parte inferior do abdômen e colocando a carapaça na parte de cima, tá? Sendo que o gap do anzol não pode ser muito curto, para esta parte inferior aqui não dá problema. Então, com essa carapaça plástica aqui colocada em cima, eu ganho menos peso e consigo dar o acabamento rapidamente, fazendo com que o peixe não danifique tão rápido essa mosca. Eu estou sempre utilizando material reciclado, gente. Olha aqui, ó. Isso aqui é um folder que eu uso para desenhar, tá? Então, eu não fico gastando papel à toa. Eu reaproveito papel para os meus desenhos. Como vocês podem ver aí, ó, são papéis reciclados. Outro besouro que eu detalhei em 2014, utilizando conceitos de material verde metalizado, pensando numa ideia que está muito próxima desta aqui, ó, tá? Verde metalizada. E assim a gente vai, ó, a gente vai pensando em besouros e vai idealizando o shape, como falei a vocês, com asas abertas e até pensando na estrutura corporal que eu posso fazer. É desta forma que eu vou raciocinando, e com isso não precisa dizer que o tamanho do papel, a gente pode usar qualquer pedacinho de papel para colocar uma ideia. Fazer estudo de metodologia, de perna, esse aqui do tenébrio, fazendo aqui uma análise da estrutura da carapaça, de uma asa, um padrão de perna, não é? Algum detalhe que eu queira ressaltar num padrão que eu venha a então elaborar. Aqui de novo, utilizando material reciclado, eu utilizo no tenébrio que já fiz, que se encontra aqui, ó. Nós temos aqui o besouro, que é possível de se fazer para pescar, não é difícil, ou a gente pode melhorar e fazer este besouro semi-realístico para realístico, tá? Isso vai depender de quem assim seguir o projeto. Nós temos então a estrutura corporal, não é, desse tenébrio feito com cilindro de EVA, fixado aqui no anzol, e assim modelamos essa parte final aqui também com calor. Fazemos as perninhas com nylon de cerdas de vassoura, aplicamos, fazendo o segmento com linha de atado, uma camada aqui na parte mais frontal com dub ou chenille, tá? E finalizamos aí colocando a carapaça. Um processo muito simples, como vocês podem ver aí, ficou bem legalzinho, tá? Bom, o próximo besouro, então, que a gente vai falar, esse aqui é um besouro simples, 2015. Estrutura corporal feita em chapa de EVA, de 5 milímetros. Feito, então, o processo de abdômen utilizando a chama para suavizar os cortes. Usei um anzol Maruseiko Marine Sport, tamanho 18. Fixei esse abdômen aqui na parte final. Coloquei uma camada aqui para mascarar a haste do anzol com dub ou chenille e vou voltar esta parte aqui para frente do abdômen. Daqui eu sigo para cá, parte 2, aqui é parte 1, parte 2. O abdômen já está feito, tá? Eu com isso posso fazer alguns incrementos utilizando a agulha quente para desenhar as costas aqui do besouro. Crio então nesta parte de cima o estrutural também com EVA
que vai ser o tórax e a cabeça. E nessa parte aqui de baixo eu detalhei então a parte onde vai ser fixado os olhos, feitos com o fio de nylon queimado, e nós dobramos então a pontazinha do EVA aqui para fazer o fechamento. Colocamos aqui um indicador, um strike indicator, ou uma penugemzinha, ou um padrão aqui de cerda colorida para facilitar assim a visualização. O próximo modelo que a gente vai mostrar de besouro aqui é um besouro muito bonitinho, verde, conhecido como Spanish Fly. No caso, esse besouro aqui, eu fiz um esquema muito simples da montagem dele, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas não é muito difícil. Possui então o abdômen, a estrutura corporal aqui da carapaça feita com este material aqui que eu já falei, com esse lateral aqui, né? As antenas aqui a gente faz com nylon e acrescenta esses pingos de cola, as perninhas realísticas, né? E as asas com a carapaça aberta dá um efeito diferenciado aí no padrão realístico desse tipo de inseto, tá? Muito comum aí de se encontrar na Espanha. Vamos ver aqui o outro. O outro padrãozinho aqui seria um besouro verde de semente. Semente esta que eu já comentei da árvore de magnólia, se eu não estou enganado, tá? E aqui nós temos o processo construtivo do besouro, que está aqui, né? Fazendo o corte da semente, tá? A semente de magnólia, ela tá aqui. Para quem não sabe, tá aqui a semente. Ela já tem essas pintinhas brancas. Nós cortamos ao meio e assim fazemos a estrutura corporal aqui de cima. Aplicamos as perninhas, um pouquinho de dubbing ou um chenille e acrescentamos a carapaça. E fazemos aqui, com um pequeno pedacinho de EVA, a parte da cabeça. Aplicamos as antenas e pintura. É muito simples. Aqui nós temos então mais um esboço de 2014, a base para a cauda ou abdômen dos besouros, tá? O raciocínio então para fazer um abdômen flutuante foi utilizar um pedaço da garrafa PET, tá? Fazer a modelagem no calor e assim utilizar a parte interna com algum material flutuante. Pode ser balsa, EVA, eu usei EVA. O exemplo está aqui, ó, tá? Aqui, ó. A estrutura plástica está por fora e o EVA está por baixo, que condiz com a peça aqui. Isso aqui seria o abdômen, tá? Daqui para cá eu teria que montar o resto do besouro. Mas isso faz o besouro flutuar, tá? A gente pode fazer então essa estrutura aqui na base aqui do anzol, como está aqui, né? Ou criar um abdômen externo até para um processo de um louva-a-Deus em tamanho menor, tá? Uma escala pequena. Tamanho desse aqui, ó, tá? Tamanho desse inseto aqui. Bom, isso são conceitos que a gente tem. De onde é que saem esses conceitos aqui? Esses conceitos eu costumo guardar, como falei a vocês, em caixas como esta aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, um compartimento aqui, ó. Só aqui nós temos um padrão de corpos de besouros, como também tórax e cabeça, tá? Uma matriz de corte. E aqui nós temos vários itens que eu uso para fazer besouros. Tem aí uma porção de detalhamentos aqui que a gente pode fazer. Esses tipos de conceitos que eu me utilizo já vem de longa data e eu tento vir trazendo gradativamente para vocês, de forma que vocês possam assim tirar proveito. Bom,
Vamos fazer aqui uma outra análise de um outro besouro, aqui no caso o escaravelho chifrudo ou besouro chifrudo, que nada mais é do que este aqui, ó, tá? Esse grande besourão verde aí, a gente vai detalhar um pouco mais ele. Ele saiu de um processo de uma garrafa, da lateral de uma garrafa de refrigerante Toby, que ela tem esse perfil aqui e tem esses sulcos. É uma garrafa de cor verde e eu aproveitei esta parte aqui e uma parte superior ou inferior para fazer essa carapaça toda, tá? Com isso eu modelei no calor e utilizei aí uma modelagem muito simples para se fazer. Aqui tem mais algum detalhe do besourão ou escaravelho chifrudo, com os detalhes de fabricação das perninhas e os acréscimos que a gente pode fazer colocando alguns chifres ou alterando o shape do chifre para uma bifurcação, como foi o caso aqui, não é? Como foi esse caso aqui, utilizando nylon queimado e sendo aplicado aqui gradativamente. Isso são metodologias simples da gente conseguir atingir aí melhorias no nosso atado. A gente pode melhorar o que já existe? Sim, com certeza. A gente pode trabalhar com materiais baratos? Simples, com certeza também. Aqui ainda tem mais um detalhezinho do tenebrio que eu comentei com vocês. É o mesmo, tá? De 2014. Um outro detalhamento aqui, também feito num pequeno pedaço de papel. A gente vai fazendo assim, tem as ideias, dimensiona, coloca aqui, faz as anotações e com isso a gente vai crescendo as nossas ideias. Aqui eu estou utilizando o plástico para fazer então as carapaças. O acetato desenhado para fazer asas e a metodologia de fazer uso do ferro elétrico de passar roupa para dar então o calor. Quem não tem soprador térmico, usa o isqueiro, usa o ferro elétrico, a gente faz de várias formas. Aqui tem outra ideia também de 2014 de detalhes estruturais que eu posso trazer para o shape ou o sulco que a gente vai criar aqui nas costas do besouro, como aparece nesse corte aqui. São várias ideias, padrão de olhos que a gente pode adaptar e assim a gente vai colocando, sempre utilizando papel reciclado para esses conceitos. Este besouro aqui ML2 de 2014 foi a ideia do conceito de criar uma estrutura torácica diferente, chamando aí a atenção de algumas espécies de coleópteros, tá? E assim a gente vai avançando. E para finalizar aqui essa parte que é de estudo dos besouros, nós temos então o besouro zebra, tá? Também chifrudinho, também tem aqui um pequeno chifre, ó, que está detalhado aqui. Este besouro está detalhado aqui, como foi feito com a casca da mamona seca e assim todo o processo construtivo dele foi detalhado aqui, como vocês podem ver. Fica um besouro bastante charmoso e elegante para quem assim aprecia, até para a gente pescar, se for o caso, não precisando chegar a um requinte de qualidade, de acabamento tão esmerado, né? Quanto mais acréscimo de detalhes a gente for colocando e mais capricho a gente for fazendo no atado, mais realista ou ultra realista ele vai ficando, tá? Quanto mais chegar ao realismo, significa que você conseguiu trazer mais detalhes morfológicos do inseto para dentro do seu atado. Isso só depende de tempo, vontade e dedicação. Vamos entender um pouco mais, com mais aquela dica que eu falei,
que ainda tem mais 2 itens que a gente pode considerar. Sugestão, então, são seringas hipodérmicas descartáveis, que a gente compra para poder utilizar no atado de mosca, né? O que eu uso, então, dessa seringa aqui? Primeiro, a ponta aqui para utilizar aqui como a facilitação de aplicação de cola em lugares mais difíceis da mosca, tá? É possível utilizar, então, esse tipo de agulha. E quem me pergunta aí que tipo de agulha é que eu estou usando aqui, esta aqui é 40 × 12, tá? É agulha descartável. Bom, então já tem uso da gente comprar essa seringa descartável. E o resto eu vou jogar fora? Não, dá para aproveitar também. Se eu cortar aqui esta parte de cima, aqui, né, da seringa, com certeza eu vou tirar uma pecinha aqui. E dependendo do diâmetro que essa seringa aqui tem, possua, você vai ter um disco maior ou menor. Discos maiores, como esse aqui, não é? Ou menores que esse aqui é a ponta da seringa, tá? Sendo semicôncava, ela já faz o que a gente precisa, né? Aquela conicidade para dar uma pressão na água e criar aí uma barbela ou gerar um ruído. Até uma cabeça de pop é bem fininha. Ela é transparente, não dá bandeira. A gente coloca no líder. Se desse tamanho aqui pode ser para streamer, se tamanho aqui já pega coleóptero. Se for menor, a seringa também sendo menor, tem bem fininha, bem pequenininha. E vocês conseguem comprar, corta aqui. Ah, e o resto? Não vou aproveitar? Vou. Essa parte de baixo aqui, a gente pode cortar aqui também, ó. Corta aqui. E aqui, tira essa borrachinha aqui, ó. Tira essa borrachinha, tem 1, 2, 3. A gente pode cortar uma aqui e outra aqui. E fazer essas pecinhas aqui, ó. Tem aqui as pecinhas, ó. Tá vendo? Dá para fazer vários disquinhos com tamanhos diferentes. Então, se você usar uma mosca menor, não precisa de grandes ações. E se usar uma mosca maior, um líder mais grosso, você pode usar um disco mais forte, tá? Dá para aproveitar a seringa. Muito segredo sendo revelado. Esboços que eu ainda, às vezes, não tinha mostrado a vocês. Segredos de atador, que a gente pode ir falando aí gradativamente, como também algumas maneiras de se utilizar materiais que muitos talvez não tenham pensado nessa dica. Essa dica eu já tinha falado há tempos atrás, outros amigos já citaram também em vídeo, utilizam, e isso vale uma mão na roda. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like lá, ajuda o canal, dá uma força para mim aí, que eu estou precisando. Vamos seguindo firme aí, trazendo mais ideias e conceitos para vocês aí que me prestigiam. Abraço a todos aí, até o próximo vídeo.